Já se faz cá, um programa de Wilson Carrasco sobre músicos nacionais na Rádio Freguesia de Belém. Como diria o José Duarte, o jazz em Portugal não é popular. Popular é o pão. Já se faz cá é um programa onde divulgo a grande variedade de produtos sonoros com ingredientes, especiarias e mão de obra nacional. Iniciou os estudos musicais no Centro Musical de Cascais, estudando guitarra clássica e formação musical. Depois, em 2002 ou 2007, entrou na Escola de Jazz Luís Vilas Boas, no Hot Club Portugal, onde estudou guitarra e piano jazz. Paralelamente com guitarra portuguesa na Escola de Museu de Fado. Hoje estamos à conversa com Gonçalo Filipe Sousa. Olá, Gonçalo. Bem-vindo. Obrigado por ter aceito este convite para esta conversa aqui na nossa Rádio Freguesia de Belém. Gonçalo é um músico-compositor e elegeu como veículo da sua expressão musical a harmónica cromática. Apesar dos seus estudos terem sido inicialmente nos cordofones, depois iniciou mais tarde o estudo na variante jazz na ESMEL, na Escola Superior de Música de Lisboa, com a harmónica cromática, o seu instrumento principal. Qual foi normalmente a harmónica é usada menos no mundo de jazz e a gente está mais habituado a ouvir no blues e no rock e no folk, apesar da harmónica cromática ser usada no jazz e na música clássica, não é? O que é que fez alterar o percurso dos cordofones para os sopros, digamos? Foi um episódio curioso, foi no antigo Hot Club, em 2003. Eu fui assistir a um concerto em que, na altura, eu estava a estudar e disseram-me, quinta-feira está lá a tocar um tipo que toca harmónica muito bem. Harmónica? Ou seja, eu também tocava harmónica blues, mas só na brincadeira e nem tinha assim grande... Ou seja, não fazia a mínima o que era possível, conhecia o Toots Thielemans, mas não era bem o que eu gostava. E fui assistir a esse concerto e fiquei maravilhado, tanto no dia a seguir fui comprar uma harmónica. Foi aí que começou o percurso. Sim, ok. Portanto, é uma harmónica cromática. Para que estejamos aqui todos dentro da mesma página, qual é a diferença entre uma harmónica cromática e a harmónica diatónica, aquela que se usa nos folclores? São duas, ou seja, a harmónica diatónica, que é utilizada, como disse, mais na música popular e no blues, está afinada numa tonalidade ou num modo e só tem essas notas. Há quem consiga obter os sustenidos e através de uma outra técnica que chama-se overblowing, mas é muito raro. O que acontece é que essa harmónica normalmente tem uma expressividade muito grande e tem aquela sonoridade que as pessoas relacionam mais com o Bob Dylan, ou seja, é uma harmónica mais, a palavra suja no sentido de várias notas tocadas ao mesmo tempo e não ser uma nota simples. A harmónica cromática tem uma chave que permite, no fundo, se imaginarmos um piano, a diatónica seria as teclas brancas e só tem isso, e se quiser tocar outra tonalidade tem que ter outra harmónica, noutro tom. A cromática, através desse sistema, que é um slide, um pistão, que carregando obtém os sustenidos e os bemóis. Ok. Para além do Toots, do Thielemans, que mais outros músicos os inspiraram para usar a harmónica diatónica? Por exemplo, nós conhecemos muito o Stevie Wonder. Penso que também ele usa a cromática. A cromática, exatamente. O Stevie Wonder é outra referência e tem uma sonoridade muito própria. Basta ouvir uma nota e percebe-se logo que ele a tocar. Outros músicos que me inspiraram, além do Toots Thielemans e do Stevie Wonder, como já referi há pouco, o António Serrano, que é um espanhol que é inacreditável,
para mim, neste momento, talvez a maior referência na harmónica, e os mais antigos, que posso falar, Larry Adler, Tommy Riley e John Sebastian. Existem muitos outros também, mas estes, o Grégoire Maré também, que foi a única aula de harmónica que eu tive assim pessoalmente. Era isso que eu ia perguntar, quem foram os professores? Eu comecei a tocar, não havia, ou seja, a internet ainda era uma coisa muito residual e eu aprendi através de tentativa e erro, ver se isto dá, e ouvir discos, exatamente discos, eu sabia a teoria, tinha que passar para o instrumento. Perdi muito tempo, é verdade, mas também aprendi, eu memorizei bastante rápido o que é possível, o que é que não é. E durante uns bons anos o que eu fazia era ter os discos dos harmonicistas que eu tinha, ou seja, a maior simpatia, e estudei tudo o que eles faziam e tentava chegar à sonoridade que eles faziam, à procura muitas vezes, porque não havia, embora haja uma grande tradição dos anos 50 e 60 da harmónica, ela desapareceu. Os instrumentistas, nós tínhamos cá o Raul Mendes e o trio harmónica e o quinteto, que foram campeões várias vezes nos anos 50 e eram autênticos virtuosos. Eu só os conheci bem mais tarde, através infelizmente, de um senhor que já faleceu, um amigo meu, que é o José Peralta, e que com eles passava algumas tardes a tocar, eles afinavam umas harmónicas, porque eles sabiam fazer tudo, eles sabiam tudo sobre a harmónica. Era impressionante, e era uma paixão que eles tinham pelo instrumento, verdadeiramente inspiradora. Relativamente a estas figuras que eu falei, do António Serrano, essas são as que me inspiraram. Só mais tarde, depois, com o Grégoire Maré, tive uma aula, foi quando ele veio tocar ao Hot Club também em 2006, 2007, e no quarto do hotel onde ele estava, tive umas boas horas a falar com ele, e a tocar, e a mostrar, e ele a dizer o que é que eu podia fazer. Trocámos alguns mails. Depois, mais tarde, consegui fazer uns workshops na Alemanha com o António Serrano, mas era em classe, ou seja, era uma turma de grupo. E este ano, final do ano passado, estive com o Robert Bonfiglio, via online, é um harmonicista de música clássica norte-americano, de Nova York, e que durante 6 meses tive aulas com ele semanalmente. Porque eu também toco, é uma coisa também rara, mas toco com orquestras e toco um repertório erudito, além do jazz, e precisava de aprimorar. Aliás, isto ainda estou nessa luta, apesar de já tocar há muitos anos, mas é um instrumento que, como não há professores, obriga-nos a procurar outras soluções, e demoramos um pouco mais até conseguirmos aquilo que queremos. Ok. Neste momento encontra-se a frequentar um mestrado, mas é ensino da música também na ESMEL. Exatamente, na escola. E é professor neste momento, é professor de instrumento, combo, teoria? Sim, de teoria, assim, de instrumento é muito raro eu ter instrumentistas, harmonicistas. Normalmente tenho alunos mais de piano ou de outros instrumentos como violino, guitarra, querem aprender improvisação ou harmonia ou teoria. Eu dou aulas também no Hot Club em termos de combo, essencialmente combo. Ok, é no Hot Club. Sim, exato. Em termos de discografia, começou a editar penso que em 2019, o Quinteto de Jazz. A nova construção. Até teve o apoio da Antena 2 neste projeto. Nesse trabalho, sim. E depois, em 2020, com o pianista, é uma coprodução com o Carlos Garcia. E aí gravou o disco... Temos 3 discos editados com esse projeto, que são os Moncos na Meia Praia, que é esse primeiro disco, que tem o nome de Moncos na Meia Praia. É um disco só de originais, tanto de composições minhas como do Carlos, e algumas em conjunto. Gravámos também o segundo disco, chamado Ecos de Zeca, que é um disco só de música improvisada, ou seja, livre, sem ter... A única premissa que é que nós tínhamos que fazer uma referência. Aliás, o projeto foi concebido na altura em que estávamos, por acaso, os dois na Meia Praia, e acabou por ficar ligado também o Moncos, por causa do Thelonious Monk, do pianista e compositor, que temos grande paixão pelo trabalho dele. E esse trabalho do Ex de Zeca, tínhamos que fazer
a referência à melodia dos Índios da Meia Praia, alguns no meio da improvisação, que era livre, ou seja, um partia e o outro tentava acompanhar, ia numa conversa e pequenos trechos. O terceiro trabalho chama-se Siciliano, foi gravado em 25, em 20, não, 24, foi gravado no ano passado, e aí já são músicas. Decidimos fazer uma homenagem aos nossos compositores preferidos, desde Tom Jobim, Chico Buarque, Gershwin, ou seja, tocamos em muita música, até Bach tocamos, e é com arranjos nossos, tudo com arranjos, e é um projeto bastante diferente do quinteto, porque quando tocamos em duo estamos muito mais expostos, mas também há muito mais liberdade e espaço para a criação, às vezes, coisas mais espontâneas, o que também tem o seu desafio e a sua piada, digamos assim. Entretanto, também em 2022, com o apoio do Hot Club, gravei o disco da celebração do centenário do Toots Thielemans. É um disco gravado ao vivo no Hot Club, que infelizmente agora está fechado. Foram 3 noites e foram gravados uma série de temas que o Toots costumava tocar ao som dele, e algumas composições minhas também dedicadas a ele. Em quarteto, gravámos em quarteto. Estes são os projetos. Sim, e essa vertente da harmónica erudita que já falou aqui de tocar com orquestras filarmónicas, penso que foi das Beiras, e orquestras de Cascais, Oeiras. Sim, ou seja, essas são orquestras sinfónicas. Eu toquei com essas, este ano fui o solista da Antena 2, no Festival da Antena 2 no Teatro São Luís, em que estreámos um concertinho escrito para mim, pelo compositor português Tiago de Rissa. Foi uma estreia absoluta com a Orquestra das Beiras. Também, sim, já toquei com a Orquestra do Algarve, toquei com a Sinfonieta de Braga, com a Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras. Tenho feito bastante trabalho, aliás, neste momento estou a fazer até se calhar mais trabalho nesse campo, e vou gravar agora o primeiro disco que vai ser gravado em Portugal só de música erudita, para piano e harmónica, ou seja, vou gravar agora com a pianista Joana Figueiredo Barata, agora neste mês de novembro. Aliás, é esse o trabalho agora que eu estou mais focado. Vamos gravar agora dia 17 e 18 de novembro. Sim, porque é uma variedade muito grande de géneros e artistas com quem tem colaborado e tocado, desde o fado, rock, pop, música brasileira, africana, e músicos como Rui Veloso, Marco Rodrigues, Valério Carvalho. Fala-me desses projetos que têm colaborado. Qual foi essa experiência para si? Felizmente tenho tido a sorte de poder tocar muitos géneros diferentes. Eu gosto de música no essencial, sem grandes gavetas e pô-los em gavetas. Eu não sinto eu não sinto essa desgosto, e tento compreender a linguagem que existe em cada género e dar um pouco daquilo da minha também personalidade. Eu também toco um instrumento que muitas vezes não tem, não tem uma casa-mãe, não é? Normalmente uma pessoa pensa num violino, pensa numa orquestra, num saxofone, se calhar pensa mais, ou num jazz, ou numa filarmónica, um trompete, uma bateria, no rock, se calhar. Ou seja, a harmónica acaba por ser muito transversal. Ou é do blues ou é da música popular, mas mesmo assim não é assim. A harmónica que eu toco, a cromática, não tem propriamente uma cama para se deitar, ou seja, pode estar em vários sítios diferentes, e se conseguirmos, e tem resultado, felizmente, em alguns momentos melhor que outros, mas tem sido uma experiência incrível tocar. Por exemplo, houve uma altura que gravava muito com artistas africanos. Foi uma moda que pegou aí há uns anos, e eu, de repente, num ano ou dois, gravei com uma série de artistas que queriam ter a harmónica, e comecei, se não me engano, com o Dom Kikas. Foi a primeira gravação que eu fiz, que é um artista de semba angolano, e a partir daí gravei uma série. Às vezes estava a ouvir a RTP África e ouvia uma harmónica, olha, deve ser eu a tocar.
Porque às tantas já nem me lembro que gravações é que fiz. Foi em produção em massa de projetos Exatamente. com colaboração com vários artistas de várias nacionalidades. E neste momento já falou desse projeto com a harmónica erudita e, Uhum. e outros projetos que tem no jazz. Vejo aqui que Sim, tem Latin tenho vários. Jazz. Uhum. Sim, sim. Ou seja, esse projeto com o Carlos Garcia continua sempre ativo, o Monks da Meia Praia. Tenho outro em trio com o pianista alemão Simon Seidel e com o contrabaixista Gonçalo Naia, que é só música do Bill Evans. E tenho outro projeto, é esse mais original e música também nossa e mais portuguesa, que é com o guitarrista do Porto, guitarra portuguesa, Miguel Amaral, que é um quarteto que sou eu na harmónica e ele na guitarra portuguesa, o Eurico Costa, que é um guitarrista de jazz do Porto, e mais o Filipe Teixeira, contrabaixista do Porto. Eles três são do Porto. E temos já feito alguns concertos em que tocamos música minha, do Miguel, alguma coisa do Mário Lajinha e também do Carlos Paredes, mas arranjada e com um espaço para improvisação. Esse é um projeto também que estou a apostar forte e que acho que é bastante diferente, singular, e a harmónica e a guitarra portuguesa casam muito bem, por acaso os timbres, tudo funciona mesmo muito bem. Estou muito satisfeito com esse projeto. Ok. Próximos concertos, tem alguma coisa aí? Tenho agora, aqui em Lisboa, tenho agora uma apresentação particular deste projeto que cá está como uma espécie de ensaio geral, mas em concerto, mas é particular com a pianista, Joana Figueiredo Barata. Depois tenho em dezembro, tenho uma série de concertos com um guitarrista clássico, que é o Vítor Castro, que ele é açoriano e vive nos Açores, em Aveiro, e vou fazer alguns concertos lá. Depois só para o ano. Ok, muito bem. Assim, concertos que eu digo, ou seja, que seja eu como um líder, não é? Sim. Ok, muito bem, Gonçalo. Estamos a chegar ao fim da nossa emissão. Eu gosto sempre de pedir ao nosso convidado para escolher uma música para encerrar o programa. Que música é que seria, neste caso? Isso aí agora foi apanhado de surpresa. Mas é alguma coisa que eu toco, é exato, será isso? Sim, normalmente é. O álbum azul. É o disco de Monks da Meia Praia, exato. Esse aí. Este está nas plataformas. Sim, esse está nas plataformas. Então deixa cá ver agora. Por acaso agora tenho aqui um disco, mas só para ver o que eu tenho para aqui. O que é que eu escolheria aqui? Talvez um abraço no Zé Enorme, que é uma composição que eu escrevi dedicada a outro grande harmonicista brasileiro que ainda é vivo, tem 93 anos e continua a tocar, que é o Maurício Enorme. E que é uma figura incrível. Eu conheci-o no Rio de Janeiro, embora seja um histórico, e eu conheci em casa dele e foi uma das maiores lições de música que eu já tive na minha vida. Ele, não sabendo formalmente a música, tinha a música dentro daquela cabeça e era impressionante como parecia fácil. Ele sabia falar a linguagem toda, sem saber que nota é que estava a tocar. Exato. Uma preciosidade. A origem do jazz também foi assim. Um abraço no Zé Enorme, exatamente.
Ok, agradeço muito o convite Obrigado, e que bom que haja este tipo de programas que são mesmo necessários para a divulgação da música e este tipo de música, não é? Que muitas vezes passa ao lado. Ok, obrigado e um abraço e felicidades. Um abraço, Wilson. Obrigado. Obrigado. Com licença. Hoje estivemos à conversa com Gonçalo Filipe de Sousa. Não percam o próximo programa, em que voltarei ao tema O Jazz Feito em Portugal. Já se faz cá um programa de Wilson Carrasco sobre músicos nacionais na Rádio Freguesia de Belém.